nos pergunta, no conceito de história, Deus apenas intervém ou ele faz toda a história? Se ele faz toda a história, como entendê-la sem dicotomizá-la? Bom, há duas perspectivas nas quais Deus está participando da história. A primeira é naquela perspectiva da sua permissão, ou seja, ele é soberano, mas ele é um soberano que não manipula, que não marioneta os seres humanos. Então, nesse sentido, os homens têm liberdade para fazerem a própria história. E é justamente porque eles têm essa liberdade que, quando fazem a história errada, eles são culpados pelo que fazem. Porque se Deus fosse um soberano manipulador, o Hitler tinha sido apenas um indivíduo encurralado no seu próprio destino. Deus já teria masoquista e sadicamente decretado que a história ia ser daquele jeito e que o Hitler ia ser aquele instrumento da maldade, o que tornaria Deus um ser diabólico. Diabólico. Tão diabólico que eu não queria nada com ele. Mas então a primeira perspectiva da soberania de Deus na história o coloca como o soberano que permite os homens serem livres, para exercerem essa liberdade que os responsabiliza pelo mau exercício dela. A segunda perspectiva é aquela na qual Deus intervém como um soberano que vai fazendo com que essa história ruim que os homens vão fazendo, estranhamente, acabe caminhando para um final bom, em função dessa intervenção de Deus. Ou seja, os homens estão construindo uma história absurda, e Deus intervém nessa história, frequentemente desabsurdificando-a. Os homens constroem uma história na perspectiva da queda. Deus se introduz nessa história, fazendo com que a morte se transforme agora em porta dimensional para uma vida superior. Deus se introduz nessa história onde a natureza está caída, fazendo com que essa queda se transforme em porta de entrada para uma redenção superior da natureza que vai elevá-la para um nível que ela não tinha originalmente nem antes da queda no Éden. Deus, enfim, vai se introduzindo na história e na mente humana hoje esfrangalhada, dicotomizada, arruinada pelo pecado e tudo, e que conhece o mal e não consegue rejeitá-lo, conhece o bem e não consegue praticá-lo. Deus se introduz aí e traz uma consciência de bem e de mal ampla, que o Adão original antes da queda não tinha. Enfim, não estou dizendo que a queda foi boa, o que eu estou dizendo é que Deus interviu soberanamente de modo que o mal acabou se transformando em bem, porque Deus é capaz de dar esse santo jeito na história e desabsurdificá-la e levá-la na perspectiva de apontar para o amor e para a bondade de Deus no fim de tudo. Então é nessas duas perspectivas que nós precisamos enxergar a história. Deus é um soberano que dá ao homem liberdade para exercer essa liberdade, e Deus é um soberano que intervém, fazendo com que mesmo essas más escolhas dos homens acabem no fim, levando tudo do ponto de vista global para uma perspectiva onde a glória e a redenção de Deus haverão de ser exaltadas.